Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno. Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno. Sejam muito bem-vindos. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno. Desculpe o auê. Olá, boa noite. Desculpe o auê, né? Bom, vou deixar aqui o violão, não é playback, tá aqui o violão. O pessoal sempre acha que tem violão sendo tocado e tal, não é, tá? Bom, o encontro de hoje, boa noite, Mili. A gente acabou de ter aula na Cândida, né? Tudo bem? Tudo bem, doutora Edna? Né? Tudo bem com todo mundo que está entrando? Pós 19º exame da ordem, ou seja, a gente já teve o exame da ordem agora no último domingo. Todo mundo falando que ética foi muito difícil. Eu falei isso nas minhas turmas da Cândido Mendes, tanto de Ipanema e agora do centro. Então, eu fui convidado para dar aula na Cândido Mendes do centro também, dessa disciplina. E o que eu falei, basicamente, assim, eu vou repetir aqui para quem não teve aula comigo. Obrigado, Mili.
O que eu vou dizer? A perspectiva que a gente tem que o exame da ordem ele é difícil, ele vem exatamente da questão envolvendo deontologia, da questão envolvendo ética. Por quê? Porque quando penal é difícil, mas tributário é fácil, constitucional pode ser difícil, civil pode ser fácil. Então, bem ou mal, a gente vai meio que se segurando e tentando conseguir aqueles pontos ali para chegar perto dos 40 pontos, né? A questão é que para todo mundo que faz o exame da ordem, a primeira fase, é essencial que a pessoa consiga ir bem em ética. É muito difícil, são raros os casos. Olá, Alessandra Vasco, tudo bem? Noé Comunicação. O que acontece? É muito difícil que a pessoa passe na primeira fase do exame da ordem indo muito mal em ética. E as pessoas sabem que há uma grande chance de você acertar um grande número de questões em ética. Então, a minha questão envolvendo a análise do exame da ordem, se foi difícil ou não, eu não posso falar pelas outras disciplinas, mas posso falar por ética profissional. Ela pode não ter sido a mais fácil de todas, mas a mais difícil seguramente não foi. Aliás, talvez de todos os exames da GV tenha sido a mais complicada, mas eu já vi muito exame na época que a CESP fazia exame da ordem, por exemplo, que a prova da... Boa noite, Evandro. Então eu já vi provas de deontologia, provas de ética muito, mas muito mais complicadas do que essa que o pessoal enfrentou agora no 19º exame. Foi a prova mais difícil de ética que a GV já aplicou. Mas vamos de novo pensar, mais difícil assim, das 10 questões, 8 eram assim, relativamente tranquilas, dava para você, com uma boa base, claro, você acertar. Tinham 2 questões complicadas, né? Mas as outras 8, de uma certa forma, se você tivesse tido boas aulas, se você tivesse estudado direitinho, dava para marcar. É porque exatamente a gente pensa que foi sinistro, que foi impossível, porque a gente acertou 7, 8, 6, 7, 8, quando todo mundo cria a expectativa de tirar 9, 10. Né? E isso aí, obviamente, que atrapalha os sonhos aí de muita gente conseguir passar na primeira fase. O fato, assim, que eu gosto de comentar é que já existe aquele famoso zoom de que, se esse foi difícil, o próximo exame da ordem será fácil. Eu tenho horror a esse tipo de coisa, porque quem garante que o próximo exame vai ser fácil? Ninguém garante. E eu acho que esse tipo de coisa só faz as pessoas, os alunos e tal, as pessoas que estão se preparando, relaxarem. Na verdade, a gente tem sempre que achar que vai ser difícil. E para isso, né, usando isso como motivação, não para desanimar, mas para a gente estudar. Então, acho que esse é o ponto. Nada de ficar dizendo que vai ser fácil, porque senão você relaxa. Você vai começar a estudar 1º de julho, né, quando terminar a sua faculdade, seu semestre, enfim. Nem pensar num negócio desse. A prova está marcada, é 19 de julho, então o relógio já está correndo de novo, o tempo está diminuindo para quem vai se preparar para o 19º exame. Então, a sugestão, 19º não, 20º exame, né? 20º exame agora é em julho. O que acontece? Então, para comentar ainda sobre o exame da ordem, depois eu falo, obviamente, de honorários, acho que é importante para quem passou já se manter assim, meter logo as caras, se vai fazer curso, não vai fazer curso, é professor particular, se não é, enfim, já descubra logo qual é a sua onda, já comece a estudar, faça muita peça, não fique naquela coisa de, porque tem poucas peças, vou fazer um pouquinho, não, faça muitas peças, corrija ao lado de algum professor, da sua faculdade, enfim, do seu curso preparatório, mas corrija suas peças, entenda o que você está errando, corrija seus erros e não deixe de fazer peça. Você tem que pelo menos fazer uma peça por semana, no mínimo, tá? Se você puder, quanto mais peças você fizer, melhor. E, obviamente, treinando aquela questão de não poder rasurar, da questão da consulta, quais são os livros que você vai levar, quais são os livros que você não vai levar. Acho que é muito importante você ter muita segurança em relação a isso na segunda fase. E, se por acaso você não passou agora, a questão não nem 8 nem 80. Tem muita gente que manda aquela de esquece tudo e começa tudo de novo. Não, você tem que pegar a prova, o que você errou, por que você errou, trocou as certas pelas erradas, errou na hora de marcar o gabarito, ficou nervosa, ficou nervoso, o que aconteceu, quais foram as matérias que você foi bem, quais foram as matérias que você foi mal.
Você pode me dizer se a questão 7 da prova amarela de ética é passível de anulação? Eu não sei qual é a questão certinha, sumiu seu nome, desculpa, da prova de ética. Eu sei que tem muito comentário sobre aquela questão do diretor, né? O pessoal andou comentando, não sei se é essa, mas se for, me diga mais ou menos o que é a questão que eu comento. Tem muita gente que fala em anulação, eu tenho uma dificuldade, aí é uma questão pessoal. Eu tenho muita dificuldade em ver anulação em tudo. É muito comum professores de cursinhos, eles falam que vão anular não sei quantas questões e tal, criam uma mega empolgação e às vezes até justa, mas o problema é que a GV não é muito favorável a anular suas questões. Então, mesmo em casos assim, extremamente criticados, mesmo em provas, isso já aconteceu na segunda fase, a AGV tem uma dificuldade, como qualquer banco organizadora, tem uma dificuldade em admitir seus erros, a imperfeição das suas questões e querer anular. Tá? Então, eu olhando prova de ética, tem uma questão lá do diretor, não sei o que o pessoal andou comentando, mas se fosse assim, da banca, por incrível que pareça, não me mate, mas eu, pensando como cara da banca, eu não anularia. Eu não vi nada assim absurdo e tal que justificaria eles anularem. Se anularem, ótimo, melhor ainda. Mas eu não contaria com isso. Tá? Agora, se você está com 39 e precisa de uma questão anulada, eu estudaria para a segunda fase. Óbvio que eu estudaria para a segunda fase porque vai que, né, uma das questões anuladas, até essa que você está esperando, ou outra que você nem está esperando é anulada, e aí você pode... já está ali no ritmo para a segunda fase. Quem está com 39, normalmente, eu recomendo assim, mas pode ser que não anule nenhuma. Pode. Ou anule uma questão que você não aproveite, que você já considerou como certa. Mas, normalmente, quem está com 39, eu recomendo muito você estudar, tá? Já para a segunda fase. Então é isso. Falei do exame da ordem, rapidinho, eu fiz um vídeo que fala sobre Ivan e Dmitry cometeram infração ética por ter se recusado ao patrocínio. Dá uma olhada no artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética de 95, tá? O texto está exatamente ali. O advogado ele pode se recusar, hoje até o tema de honorários a gente vai falar sobre isso, né? Lá no artigo 22, parágrafo 1º, tem uma hipótese do advogado que foi cobrada no exame da ordem de uma outra forma, mas o tema é exatamente isso. Qual é a situação? Não tem defensoria pública, o advogado então é indicado pelo juiz para patrocinar a causa de um juridicamente necessitado. A regra é que ele é obrigado a atuar. Tá? Essa é a regra. Ele só não fica obrigado a atuar se ele apresentar um tal de justo motivo. Legal. O que pode ser justo para mim, pode ser não ser para você. Então a B não dá muito mole nesses exemplos não, tá? Então tanto é que ela não colocou nada muito fantasioso em relação aos exemplos. Eu estou só explicando 22, parágrafo 1º. Os honorários são pagos pelo Estado, fixados pelo juiz, então arbitramento judicial, legal, sem problemas. Agora, aonde tem a história da possibilidade da recusa, né, da causa, do patrocínio, né? No artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética de 95 e também no artigo 4º, parágrafo único, no novo Código de Ética de 2015, é o mesmo artigo, é o mesmo parágrafo, está exatamente a justificativa colocada na sua prova. Confere lá, tá? Eu dei uma olhada com calma já domingo à noite, já tinha gente falando sobre isso. Realmente a redação é horrorosa, a questão é mal feita. Eu concordo com tudo que está todo mundo falando, mas tem ali, tá? Então dá uma olhada no artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética, seja de 95, seja de 2015, é o mesmo artigo, o mesmo parágrafo, que você vai ver exatamente a maldita redação está lá, tá? É legítima a recusa de patrocínio, a causa, tá tudo ali, tá? Então, não sei se ele vai anular não, tá? Acho, se anular, ótimo. Não é que eu torço contra não, tá, gente? Eu sou bem conservador porque eu acho que a GV, e como a CESP também, eles não anulavam quase nada, tá? De nada, doutora. Então, tá com 39, senta e estuda, né? Vai que alguma coisa ali sobra para você. Agora, 38, 37, eu já fico sempre mais assim, preocupado. O fato é que se você estiver estudando, tá bom. Pode ser para a primeira, para a segunda fase, não importa. O negócio é estar estudando, né?
Então, falando de honorários, eu acabei comentando essa questão aí. Olá, todo mundo que está entrando. Eu já falei um pouquinho sobre o exame da ordem, agora eu queria falar um pouquinho de honorários, né? Bola para frente, porque afinal de contas tem exame aí marcado para 19 de julho, né? 20º exame da ordem da GV. E honorários aí é um assunto que caiu aí nesse último, volta e meia aparece, e tem toda uma história. Eu vou fazer 2 periscopes, eu vou fazer um essa semana, mais focando no estatuto, e o da semana que vem eu vou focar no novo Código de Ética, tá? Então, hoje eu vou falar, assim, resumidamente sobre a questão dos honorários no Estatuto da Advocacia. Então, para você acompanhar, você que está estudando aí já para o próximo exame da ordem, que vai ser cobrado o novo Código de Ética, né? Não esqueça disso, mas é bem tranquilo, não tem nada demais. Salve isso aí, estuda, que você vai ver que eu vou fazer vários comentários aqui. Toda terça-feira eu estou aqui 10h30 falando sobre ética profissional e vou passando a disciplina com você. Não é uma aula, mas é um resumo de uma aula. Então, assim, tem 3 tipos de honorários. Você tem os honorários contratados, você faz com o seu cliente, arbitramento judicial e sucumbência. Então, a questão da sucumbência não tem nada no estatuto, a não ser o artigo 21, que é a história do advogado empregado. Os honorários de sucumbência sempre pertencem ao advogado, é basicamente essa a ideia, tá? Os honorários por arbitramento judicial são arbitrados, são fixados pelo juiz. Tem 2 hipóteses, né? A do parágrafo 1º do artigo 22, essa que eu acabei de comentar na resolução da questão da OAB, e o parágrafo 2º, que é justamente uma situação em que você tem aí, no caso de falta de estipulação de acordo, enfim, ou entre advogados e partes, pode ser feito o arbitramento judicial. A questão é que se o problema for envolvendo advogados, melhor do que o arbitramento judicial é a competência do Tribunal de Ética, né? Você pode solucionar o Tribunal de Ética para que ele faça a mediação de honorários numa eventual discussão sobre honorários entre advogados. Se for ter advogado e cliente, aí cabe o arbitramento judicial do 22, parágrafo 2º. Os honorários convencionados, também chamados de honorários contratados, eles vão ser vistos no Código de Ética. Então, semana que vem eu falo de advocacia pro bono, que essa é a grande novidade, e falo também dos honorários contratados entre cliente e advogado, a questão de moderação, cláusula cotalícia. A gente comenta um pouquinho sobre isso na semana que vem. O que o seu estatuto tem no capítulo 6, você já deve ter, enquanto eu estou falando aqui, eu sei que você deve estar olhando aí o seu capítulo 6, já a partir dos artigos do artigo 22, parágrafo 3º, são disciplinas mais gerais, assim, como é que eu posso dizer? Questões mais gerais que envolvem os honorários, então nada tão específico, tá? Então servem para os 3 tipos aí, 3 modalidades de honorários. Então você tem o artigo 22 com seus parágrafos, então é tranquilo você ler isso. O parágrafo 4º ele é bem interessante, é a história do advogado poder juntar o seu contrato de honorários antes que seja expedido o mandado de pagamento. Então, antes da expedição do mandado de pagamento, que poderia vir em nome conjunto ou do cliente, enfim, ele pode juntar o seu contrato de honorários e a partir dali pedir, então, solicitar que o seu mandado de pagamento seja feito separado, com o valor correto, já saindo certinho. Então é bem tranquilo, 22, parágrafo 4º, dá uma lida com calma. 24, comentei em sala de aula, né? Tem uma polêmica aí do artigo 24, que é a história de que, na verdade, o contrato de honorários, a decisão que fixar os honorários, que houver o arbitramento de honorários, constituem aí, todas essas situações constituem um título executivo. Então, não precisa ser elaborada uma ação de cobrança, você pode fazer uma execução por quantia certa, né? Então essa é uma ideia interessante para quem tem um contrato de honorários. Legal. E aí ele continua, né? E constituem crédito privilegiado. Aí fala uma pancada de nomes: falência, concurso de credores, insolvência civil. Eu não entendo nada, absolutamente nada dessa área. Então, o que eu digo para os meus alunos? Isso já não é mais deonto. O que é interessante você saber é que o contrato de honorários, a decisão que fixar os honorários,
são, na verdade, aí, títulos executivos e constituem crédito privilegiado em todos esses institutos. Tá? Então, se são créditos privilegiados, significa que não são créditos quirografários. É isso que você tem que saber para deonto. Tá? Então, não são créditos quirografários, são créditos privilegiados. Resolve aí bem o 24. Cuidado com 24, parágrafo 1º, porque ele diz que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação, se assim convier ao advogado. Então a decisão seria do advogado. É letra da lei, mas há inúmeros julgados, por exemplo, do TST, dizendo que a Justiça do Trabalho não é competente, tá, para esse tipo de demanda de execução de honorários. Competente seria a Justiça Comum. Até hoje eu estava dando aula sobre isso e houve esse questionamento, mas eu já vi e tal, na vara que eu trabalho. Tá, legal, mas eu estou dizendo para... Oi, Elisa, tudo bom? Mas eu estou dizendo para você que há vários julgados do TST e é claro, essas questões todas subiram, né, nas instâncias recursais e eu digo para você que há vários julgados do TST não admitindo. É a mesma coisa, na Justiça Criminal você também faz a execução de honorários. Então o problema do 24, parágrafo 1º, que ainda não foi cobrado pela GV, é o seguinte: se cair a letra da lei, você marca. Pode marcar lá a execução dos honorários, pode ser promovido os mesmos autos da ação, se assim lhe convier. Mas se os honorários aí, se houver uma questão em relação a, por exemplo, a execução dos honorários na Justiça do Trabalho, eu recomendo que você não marque essa alternativa. Tá? Porque o TST já decidiu várias vezes sobre isso, dizendo que a Justiça Comum é que é a competente, não a Justiça do Trabalho. Então, pontos interessantes assim que eu acho que é legal é falar do 24, parágrafo 1º. Acho que é legal a inscrição para ir a tal da ação de cobrança de honorários. Só que perceba que você tem, na verdade, ou a ação de cobrança ou então a execução por quantia certa, se você tiver contrato. Olha o inciso 1º, prescreve em 5 anos aí, exatamente da execução, do vencimento do contrato. Né? Você pode executar a partir de 5 anos depois do vencimento do contrato. E aí não é ação de cobrança, seria uma execução. Mas tudo bem, tranquilo, eu acho que vale a pena você dar uma lida nesses incisos, isso já foi cobrado no exame da FGV, então qual é o segredo aí para você não precisar ficar decorando todos esses incisos que você tem no artigo 25? O segredo aí é você entender que você vai, começa a correr o seu prazo prescricional a partir do momento, pelo menos ali o que está dizendo em linhas gerais, do último ato do advogado, da última manifestação possível ao advogado. Então é trânsito em julgado, acabou, então você tem 5 anos, desistiu, renunciou, houve a revogação da procuração, houve o vencimento do contrato. Então são atos meio que encerram a participação do advogado. A partir dali, 5 anos. Então recomendo que você faça uma anotação do lado do 25, do artigo 25, exatamente nesse sentido, de que é a partir da última intervenção do advogado, do último momento possível de atuação, de participação do advogado. 5 anos. Tá? Quase tudo no seu estatuto, no regulamento, no código de ética, 5 anos. Inclusive a questão que caiu cobrando o tempo de prática de advogado para cargo na OAB, exatamente o tempo era 5 anos. E 5 anos... Cinco anos aí para você ter uma ação de prestação de contas, tá? Que o cliente aí pode exigir do advogado. O advogado é obrigado a prestar contas. Eu vou falar sobre isso quando a gente falar mais sobre o código de ética, mas é uma obrigação do advogado prestar contas. 5 anos que o cliente pode exigir essa prestação de contas do advogado. Se o advogado não prestar contas, já há uma remissão na lei, no artigo 25A, exatamente falando sobre o artigo 34, inciso 21,
Aplica-se ao advogado que não prestar contas a sanção disciplinar de suspensão. Tá? O advogado que é suspenso até que ele preste contas. Pode inclusive passar o prazo, né, máximo da suspensão de 1 ano, porque nesse caso ele fica suspenso até que ele preste contas. E para a gente encerrar o nosso encontro, o artigo 26, que foi objeto também de cobrança do exame da ordem, esse último que aconteceu agora domingo, no 19º exame. O que diz o artigo 26? Ele fala que aquele advogado que recebe subestabelecimento não pode cobrar honorários, do cliente, né, enfim, daquele que está com a demanda, né, sem a intervenção de quem conferiu o subestabelecimento. Então, se o cliente A contratou o advogado 1, o advogado 1 fez um subestabelecimento com reservas, claro que é com reservas. Por que com reservas? Porque o advogado 1 continua vinculado ao processo. Aí vem o advogado 2, que recebeu subs. O advogado 2 não pode cobrar do cliente sem que antes tenha uma anuência, tenha uma aquiescência, tenha a concordância do advogado 1, que foi quem conferiu os subs. Claro, exatamente isso, né? Então, bem tranquilo aí esse dispositivo do artigo 26. A gente encerra hoje essa transmissão, eu encerro com vocês a transmissão exatamente falando que, olha, fiz breves comentários sobre o Estatuto da Advocacia na parte relativa a honorários e na semana que vem, aí eu comento com vocês aqui, terça-feira, 10h30, falando com vocês sobre também honorários, mas aí no novo Código de Ética de 2015. Eu espero você semana que vem. Um abraço. Até lá.